o Mar Negro e o Império Russo, tá bom? Aqui é um pouquinho das trincheiras, vamos lá. Eram buracos no chão, né? Com uma altura média e uma largura mais ou menos de 1,80 m, onde os soldados comiam, bebiam, defecavam e acabavam sendo enterrados também. Então, sujo, fedido, doença, era uma situação horrível para os soldados de todos os lados. Guerra de trincheiras. Uma trincheira típica tinha pouco mais de 2 metros de profundidade, com 1,80 m de largura. À frente e atrás, largas fileiras de sacos de areia com quase 1 metro de altura aumentava a proteção. Havia ainda um degrau de tiro de meio metro, acima do chão, que era usada pelos sentinelas de vigia na hora de atirar contra o inimigo. Então vamos lá, eles enchiam sacos de areia, faziam um fortezinho na frente, um fortezinho atrás, e alguns ficavam em cima dessa área aí para poder atirar nos inimigos que viessem e tentassem invadir. Então a terra que eles tiravam do chão, eles tinham que cavar o chão, eles enchiam o saco de areia e colocavam na frente aqui. E assim eles se protegiam dos inimigos. Claro que com o bombardeio aéreo, quando o avião começou a ser usado na guerra, as trincheiras se tornaram inúteis, tá? Os banheiros eram latrinas, buracos no chão com 1,5 m de profundidade. Quando estavam quase cheios, eram cobertos com terra e escavavam-se novos buracos. Trabalho feito em geral pelos próprios soldados que levavam alguma punição, quando não dava tempo de chegar até a latrina. O jeito era mandar ver na cratera de bomba mais próxima. Então vamos lá, a ideia era o seguinte, tá com vontade, tira as calças, caga aí e tampa, certo? Não dava pra ficar saindo pra procurar um lugar para ir no banheiro, não tinha um banheiro, então era ali que eles faziam mesmo. A linha de frente para o inimigo não era a única trincheira, havia outras linhas. Ah tá, eles criaram túneis que existem até hoje, tá bom? Chama-se túneis da guerra. Eles ligavam uma trincheira a outra por túneis. Esses túneis eles eram escorados por madeira, e serviam como abrigo subterrâneo. Aqui eles colocavam os feridos, guardavam comida e tudo mais. Servia como se fosse um esconderijo mesmo. O terror da guerra levou muitos ao suicídio, Se a pessoa desistisse da guerra e fugisse, ele era fuzilado como traidor, desertor. Então muitos acabaram encontrando a solução no suicídio, porque a situação era muito ruim. Proteção barata e eficiente, os sacos de areia eram capazes de barrar os tiros do inimigo. As balas dos fuzis na época só penetravam cerca de 40 centímetros deles. Eram tão úteis que cada soldado sempre carregava 2 sacos vazios que podia encher rapidamente para se proteger. Então as armas não eram muito fortes, Então o saco de areia acabava segurando os tiros. Por isso eles enchiam o saco de areia. Corpos em decomposição enterrados. Vamos lá. Se não dava para sair para ir cagar, imagina para enterrar o parça. O parça morreu, que nós faz com ele? A gente joga ele no chão, joga terra em cima, joga cal em cima e enterra ele aqui. O que vai acontecer? Doença. Doenças e doenças e doenças. Por quê? Porque os ratos iam para comer os restos e a trincheira ficava cheia de corpos e de ratos e de fezes, tá? Pode ver os corpos no chão, tá bom? Não dava tempo, vou parar a guerra que eu vou enterrar o colega aqui. Não tem condições de enterrar o colega. O colega fica aí morto no chão até a gente conseguir jogar mais terra em cima dele. Olha só os ratos, gente, coisa de louco. Era uma quantidade absurda de rato. Por quê? Tinha um monte de cadáver e um monte de sujeira, um monte de fezes, um monte de urina. O rato caía de pau em cima, Em abril de 1917, submarinos alemães atacaram navios norte-americanos. Aí os americanos fizeram o quê? Mandaram mais recursos, novos armamentos, e aí a guerra muda de lado, tá? Então, assim, os Estados Unidos ele nunca teve a intenção de entrar na guerra. E eu vou dizer o porquê. Eles estavam ganhando muito dinheiro com a guerra, gente. Lembrem da Belle Époque. Os Estados Unidos estavam produzindo industrialmente muito menos do que a Inglaterra e França. Contudo,
A França estava em guerra, a Inglaterra estava em guerra, a Bélgica estava em guerra, o Império Austríaco estava em guerra, a Alemanha estava em guerra, estava todo mundo em guerra na Europa. O que os Estados Unidos percebeu? Que era o momento de ganhar dinheiro. Como? Vendendo tudo que a Europa não era mais capaz de produzir. Então a indústria, ela não parou porque a mulher foi trabalhar na indústria, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a mulher na indústria. Mas os campos de alimento foram destruídos. Não tinha algodão para fazer roupa, não tinha linho, não tinha trigo para o pão. Então a Europa passou a sofrer uma crise de alimentos, de itens de básicos de sobrevivência e passaram a comprar. Comprar de quem? Dos americanos. Então, os americanos vão ganhar muito dinheiro. Os banqueiros norte-americanos vão ganhar muito dinheiro, porque aquele pequeno produtor, aquele pequeno empresário que vivia nos Estados Unidos, ele passa a pedir empréstimo para os banqueiros para aumentar a sua produção. Por quê? Porque a Europa está comprando pra caramba. Então, assim, eles estão ganhando muito dinheiro. Vai ser um momento que os Estados Unidos vai aparecer na história. Porque até então os Estados Unidos ainda era lembrado como uma colônia dos ingleses. Uma colônia revoltosa, cheia de índio. Era isso que os Estados Unidos eram naquela época, tá? Ele tinha conseguido a sua independência fazia pouco mais de 100 anos. Então, ainda era muito mal visto. Mas com a guerra, os Estados Unidos entram num patamar de grande potência econômica. Vai vender muito e a indústria norte-americana vai crescer absurdamente vendendo para os países que estão em guerra. Então nunca foi a intenção dos Estados Unidos entrar realmente nessa guerra, nem nessa nem na segunda, tá? Assinado em 28 de junho de 1919. Vamos lá, deixa eu deixar claro. Nós vamos falar disso depois. A Itália, duas caras, vai sair da guerra. A França e a Inglaterra vão oferecer dinheiro e territórios para a Itália abandonar a Alemanha. A Itália aceita e a Itália sai da guerra. O Império Austro-Húngaro vê a sua economia acabar, o reinado destruído, tanto que o Império Austro-Húngaro vai se separar, vai virar Áustria e Hungria, como é hoje, tá? Vai deixar de existir o Império Austro-Húngaro. Então, o Império Austro-Húngaro também vai ser derrotado na guerra. Os Estados Unidos vão entrar na guerra ao lado da Inglaterra, fornecendo o quê? Um pouco de soldado, arma e mantimento para os soldados. O Brasil também vai ser obrigado a entrar na guerra contra a Alemanha, apoiando a França e a Inglaterra. E a Rússia vai sair da guerra porque vai ter um conflito interno lá que a gente vai falar, que é a Revolução Russa, que vai obrigar a Rússia a sair da guerra. Então o que vai ficar no final? A Alemanha sozinha contra os Estados Unidos, contra o Brasil, contra a França e contra a Inglaterra. O Império Otomano, que também apoiava os alemães, vai cair, vai romper e vai ser dividido em Turquia, Arábia Saudita e tudo mais. Então o Império Otomano também vai cair. O Império Otomano também era parceiro da Alemanha. Então a Alemanha fica sozinha nessa guerra. Chegou num nível que a Inglaterra mandou um recado para a Alemanha. É o seguinte, ou você se rende ou a gente vai destruir o país. A gente vai invadir e vai acabar com Berlim. Então ficou uma coisa muito complicada. A Alemanha já tinha perdido muitos soldados, estava com a economia em frangalhos e estava sozinha numa guerra que ela mesma começou. Para não destruir o país e acabar de vez com a Alemanha e ela deixar até de ser a Alemanha, no caso aí Prússia e tudo mais, ela decide assinar um acordo de rendição. Esse acordo vai ser a pesquisa que eu vou pedir para vocês me entregarem no e-mail. Depois eu mando, tá? Mas vamos lá. O Tratado de Versalhes. Versalhes é uma cidade na França. Bonita pra caramba. Depois, se vocês quiserem pesquisar, cidade de Versalhes. A responsabilidade pelo conflito mundial recai sobre a Alemanha. Então vamos lá. A Alemanha, em 1918, quando acaba a guerra vai de 1914 até 1918. Quando acaba a guerra em 1918, a Alemanha se rende. Ela, tá bom, eu assino um tratado de paz. Só que ninguém mostrou tratado de paz para ela. Ela assinou um tratado em branco. Ela decidiu aceitar o tratado em branco. Um ano depois o tratado fica pronto.
Então, só um ano depois que a Alemanha vai descobrir o que é que está escrito no tratado. Entendeu? É que nem quando alguém te pede uma coisa e fala, não, você vai fazer? Fala logo o que você vai fazer. Fala o que você vai fazer. Você fala, faço. Aí a pessoa pede aquela coisa impossível de ser feita, entendeu? Mas é basicamente isso que aconteceu com a Alemanha, tá? Então, Estados Unidos, França e Inglaterra se unem para criar um acordo que vai acabar com a vida da Alemanha. Primeira coisa que a Alemanha vai ter que fazer é assumir a culpa pela guerra sozinha. Sem França, sem Inglaterra, sem Itália, sem Império Austro-Húngaro. A Alemanha vai ter que bater a mão no peito e falar, tudo bem, a culpa é só minha. E a partir desse momento ela vai pagar pelos erros que ela cometeu, no caso aí, né, com a guerra. A Alemanha é obrigada a cumprir uma série de exigências políticas, econômicas e militares. Essas exigências foram impostas à Alemanha pelas nações vencedoras da Primeira Guerra, principalmente a Inglaterra e a França. Primeiro ali, olha, é interessante, depois eu falo mais algumas coisinhas. Admissão de culpa e responsabilidade única da Alemanha pela ocorrência da Grande Guerra. Só ela é culpada. Proibição da união da Alemanha entre Alemanha e Áustria. Porque existia, lembra, como eu falei para vocês, o pan-germanismo, que queria tornar todo mundo um grupo de países germânicos unidos sob o governo da Alemanha, tá? Obedecendo à Alemanha, o imperialismo aí falando. Então, foi proibida a Alemanha se juntar à Áustria. Ponto. Compromisso de reparação financeira de 132 milhões de marcos / ouro. Que é o quê? 132 milhões de marcos em ouro. Então, a Inglaterra e a França queriam dinheiro da Alemanha derrotada para pagar os prejuízos de guerra na Inglaterra e da França. Entenderam? A Alemanha perdeu, teve que assumir que está errada, não pôde se juntar com os coleguinhas e ainda ia ter que tirar dinheiro da onde não existia para pagar os vencedores. Ela perdeu e tem que pagar para quem ganhou. Devolução de Alsácia e Lorena na França. Lembra aquelas regiões ali que eles brigavam por causa do minério de ferro e tudo mais? A Alemanha teve que devolver essas áreas para a França. As colônias da África foram incorporadas à Inglaterra, França e Bélgica. Então a Alemanha, aquelas colônias que ela teve lá, que ela ganhou na Conferência de Berlim, né, no final do século XIX, a Alemanha conseguiu algumas colônias na África naquela Conferência de Berlim. Ela teve que entregar. Ela ficou sem. Entregou para a França, para a Inglaterra e para a Bélgica. Então, sem dinheiro, tendo que pagar indenização, humilhada, teve que assumir uma culpa, não podia mais brincar com os coleguinhas e ainda perdeu os territórios que ela tinha, certo? As colônias do Pacífico passaram para o domínio japonês e inglês. E o exército foi reduzido a 100 mil homens. Então, entendam só. Na Alemanha, na época, era obrigatório servir o exército, que nem no Brasil. Você é obrigado a se alistar. Eles tornaram o serviço militar não obrigatório, as pessoas não eram obrigadas a se alistar. O exército não podia passar de 100 mil homens. Eles não podiam ter uma frota aérea de aviões. Frota aérea deve ser de aviões, né? Eles não podiam ter uma frota de aviões de combate. Eles não poderiam mais produzir armas também. Todas as fábricas de armas alemãs foram fechadas. Agora imagina o golpe na economia. Eu falei para vocês que a maioria das indústrias passou a produzir arma, certo? Agora eles estavam proibidos de fazer arma, proibido de ter avião de guerra, proibido de ter um exército e ainda sem dinheiro. Imagina a humilhação e a depressão econômica que a Alemanha sofreu. Então a Alemanha pagou bem caro pela guerra. Só ela, os outros ficaram de boa. Aqui são alguns mapas, tá? De como ficou depois a divisão dos países aí. Vou falar para vocês também que vai ter uma treta aqui na próxima, que tem uma região aqui, olha, que era da Alemanha e vai ser dada para a Polônia, tá? Essa região aqui, ó, vai se chamar Corredor Polonês, bem aqui, ó. E essa aqui vai ser a treta da Segunda Guerra Mundial. Se Alsácia e Lorena foi a da primeira, a da Segunda Guerra Mundial vai ser essa área aqui que é do Corredor Polonês. Porque isso aqui era da Alemanha, certo? E vai ser entregue para a Polônia.
E isso vai gerar um grande problema para a Segunda Guerra Mundial. Saldos de guerra. Declínio da economia europeia, né? Estados Unidos assentem como grande potência. De novo, ó, os Estados Unidos vai ganhar muito dinheiro com a guerra. E isso vai fazer com que ele se torne a potência que ele se tornou e que é hoje. Domínio monetário do dólar. O dólar era a moeda mais cara do mundo. Agora ele perde para a libra, perde para o euro. Mas antes, na época, né, ele se tornou a moeda mais cara do mundo. Porque a moeda vai muito da economia do país. A economia do norte-americana estava indo muito bem. Crise financeira na Europa. Diminuição da produção agrícola e industrial, é óbvio, né? Se o povo estava na guerra, os homens estavam na guerra. Se a indústria só fazia arma, se os campos estavam sendo destruídos com bomba, não dava para ter uma agricultura e uma economia estável, né? 8 milhões de pessoas morreram, 20 milhões de pessoas ficaram inválidas, 30% da riqueza da França foi pro saco, 22% da riqueza da Inglaterra foi pro saco, e os Estados Unidos perderam 115 mil soldados e 36 bilhões de dólares, o que não é nada perto do que eles ganharam. Aqui é o pessoal procurando alistamento, né? São os cartazes que eram usados para convencer as pessoas a se alistar, né? A ideia do nacionalismo. Venha ser grande para a sua pátria, né? Os homens sendo pressionados a se alistar. O papel dos homens era de estarem na linha de frente dos combates. E o papel das mulheres era cuidar dos feridos e idosos, né? Eles eram enfermeiras. E assumirem o trabalho nas fábricas de munição e de armas. Olha, gente, é aí que começa o feminismo, tá bom? Essa mulher que antes era vista como ninguém, como escrava do lar, como empregada do marido, quando esse marido tá na guerra, só sobrou ela. Então essa mulher vai pegar assim, vai virar engenheira, vai virar médica, vai virar enfermeira, vai virar construtora, vai virar arquiteta. Por quê? Porque parou de ter homem para fazer isso. Os homens não tinham mais como estar na indústria, eles estavam na guerra. Então essas mulheres assumem esse papel dos homens, ganhando muito menos que os homens, trabalhando muito mais que os homens, o que gerou o movimento feminista que a gente tem hoje. Então, se você hoje é uma feminista, se você hoje luta pelos seus direitos, ou se você não é feminista e não está nem aí para os seus direitos, lembre dessas mulheres que tiveram que se esforçar demais para garantir o reerguimento da Europa, tá? Essa mulher que vai para a indústria, essa mulher que cuida dos feridos, é a que vai levantar a economia europeia de novo. Aqui tem algumas referências bibliográficas, tá bom? Mas é basicamente isso. Então vamos lá. A Primeira Guerra Mundial, ela vai durar aí de 1914 a 1918, tá? Ela vai se centralizar basicamente na Europa. Vai ser um grande período de atualização das armas, né, de desenvolvimento bélico. Existiram dois momentos na guerra, né? Guerra de movimento, guerra de trincheira. E aí quando o avião volta, quando o avião reaparece com os bombardeios, volta a ser guerra de movimento. E aí sim as tropas que não tiverem avião vão sofrer bem mais, tá? Império Austro-Húngaro cai, sai da guerra. Itália se vende para Entente, sai da guerra. E a Rússia vai estar com um processo longo de revolução russa, que a gente vai falar nas próximas aulas, e também sai da guerra. A Alemanha se vê sozinha, depois de 4 anos de guerra, com a economia em frangalhos, e ela assina uma rendição. Essa rendição que a Alemanha assinou é o que vai garantir que Adolf Hitler seja eleito como chanceler da Alemanha em 1930 agora eu tô na dúvida, 73. Mas é mais ou menos por aí, tá? Então, esse revanchismo da França e da Alemanha, essa intriga que foi criada depois ainda com a tomada do território da Polônia, com a tomada de Alsácia e Lorena, devolver as terras, a Alemanha criou um clima de revanchismo em cima da França e da Inglaterra muito grande. Por isso que quando Hitler reaparece lá nos anos 30, ele tem tanta força. Porque os alemães querem se vingar, querem uma vingança.
e acaba encontrando nos braços do Hitler essa vingança, tá? Então, Primeira Guerra Mundial, tá aí. Eu vou colocar um vídeo também do YouTube para vocês darem uma olhada. Podem mandar mensagem e tirar suas dúvidas comigo. Até mais, pessoal.